senhor presidente, vereadores, vereadora, pessoas da comunidade e imprensa. Há 2 semanas, os veículos de comunicação local noticiaram a movimentação do atual governo em torno de uma reforma administrativa em vias de execução. Fui atraído pelas chamadas de capa e sugestivos títulos, pois me agrego àqueles cidadãos que percebem as fragilidades da máquina pública, como também muitos vícios no aparelho administrativo do município. Minha primeira reação foi de expectativa, sustentado na possibilidade de discutirmos mudanças para aprimorar o aparelho municipal, em direção à modernidade, à competência, à agilidade e à criatividade. Na matéria produzida pelo jornalista Marcelo Reis, veiculada pelo jornal O Município, que circulou na quinta-feira do dia 17 último, o lançamento de um edital para a contratação de consultoria revela várias intenções e propósitos do Executivo, dentre os quais me permito destacar. Primeiro, a reforma administrativa propriamente dita, que compreende o redesenho organizacional com o diagnóstico do aparelho administrativo, identificando problemas e apresentando sugestões de melhorias. Segundo, elaborar propostas para ampliar o controle das despesas com o pessoal. Terceiro, reestruturar o plano de cargos, carreiras e salários, definindo a política salarial e os modelos de remuneração baseados em competências, equilibrando os salários pagos com as práticas salariais compatíveis. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, minha preocupação maior é a de que o Poder Executivo, seduzido pela exigência legal, venha a transformar a reforma em um conjunto de medidas paliativas de improviso para sustentar um limite de gasto com a folha e escapar da legislação federal, fugindo de pesadas responsabilidades que hoje aterrorizam os prefeitos brasileiros. Não há mais espaço para improvisos e quebra-galhos. A modernização do aparelho administrativo do município exige estudos específicos e científicos capazes de garantirem com que os gestores que sucedem no poder tenham condições de executar planos prometidos à sociedade durante as campanhas eleitorais. A modernização deve preparar o aparelho administrativo para ser inovador e colocar a Prefeitura na ponta de todas as iniciativas como uma máquina capaz de servir o contribuinte com eficiência. Enquanto apreciamos empresas privadas organizadas e bem aparelhadas a um padrão de gestão profissional, ainda verificamos prefeituras endividadas, negativadas nos registros de controle de crédito, relegadas ao atraso com pesadas e históricas dívidas à sociedade, causando uma hemorragia dos recursos que comprometem o exercício das funções básicas de saúde, educação e segurança. Entendemos, senhor presidente, ser procedente as preocupações do gestor em reformar para viabilizar. Para que isso aconteça, seria interessante que as reformas no aparelho do município fossem realizadas com a participação direta do sindicato da categoria. A empresa de consultoria deve atuar como assessoramento para formalizar os entendimentos entre o poder municipal e os servidores públicos. Desta forma, as decisões devem ser baseadas na discussão e no entendimento. Esse tipo de projeto não dá espaço para as emendas de origem legislativa desamparadas pelo princípio constitucional da despesa prevista. Por outro lado, não podemos descartar a hipótese do pacote vir enriquecido de medidas duras e repressivas à carreira dos servidores públicos. Seria bom, senhor presidente, que o Executivo, por meio de seu secretário de governo, com frases abertas e linguajar popular, viesse demonstrar detalhadamente à sociedade quais os custos mais impactantes que têm elevado a folha de pagamento. Uma atitude desta, de desprendimento, coragem e transparência, auxiliaria esta Casa e toda a sociedade a entender as razões conjunturais e históricas que comprometem os gastos públicos a um limite exagerado e indecente. Por fim, invoca o espírito público do vereador Alessandro André Moreira Simas, líder do governo nesta Casa, para que seja portador das nossas preocupações e também um defensor do debate amplo e democrático,
para a elaboração de uma peça jurídica que atenda aos interesses da administração, dos servidores e principalmente da sociedade. Muito obrigado.